Bem-vindos ao Bull and Bear. Vamos ainda olhar para o rescaldo da emissão de dívida de Portugal e do modo como o mercado de dívida na Europa está a funcionar por esta altura. Vamos olhar também para o arranque da época de resultados em Portugal e para a proposta mais recente da Tagus para tirar a brisa de bolsa. Tudo isto, como sempre, com a presença em estúdio de Diogo Teixeira, Diogo Serras Lopes e Nuno Serafim. Muito boa noite, obrigado por estarem aqui neste Bull and Bear. Olhamos então para a atualidade portuguesa, desde logo com essa informação de que a Tagus só vai pagar 2,76€ por ação aos investidores que compraram títulos antes da operação pública de aquisição da Brisa. De fora ficam os acionistas pós-OPA, como é o caso de alguns hedge funds. Esses podem exigir uma oferta putestativa feita a um preço inferior ao da operação. Uma proposta que surgiu sexta-feira durante uma audiência prévia da Tagus com a CMVM para a saída de bolsa da Brisa. É um tema que vamos analisar daqui a pouco. Antes, o reforço da ligação entre Estado e banca. Os PPR do Estado vão poder investir em dívida dos bancos portugueses. O Governo decidiu suspender a regra que dizia que este fundo só podia comprar obrigações de entidades que tivessem um rating acima do nível de lixo. O Fundo dos Certificados de Reforma pode, a partir de hoje, comprar dívida dos bancos portugueses. Até agora, os conhecidos PPR só podiam investir neste tipo de obrigações se os bancos tivessem um rating acima do considerado lixo. No entanto, o Governo considera que os riscos da Banca Nacional são menos elevados até porque existe a almofada dos 12 mil milhões de euros previstos no empréstimo internacional. Desta forma, a limitação ao rating foi suspensa até ao fim do programa de ajustamento. Por outro lado, os mercados mostram sinais de confiança em relação à Banca Nacional, tanto que a Caixa Geral de Depósitos e o BES já conseguiram emitir dívida, ainda que, segundo os dados divulgados pela Bloomberg, os bancos portugueses pagaram das taxas de cupão mais elevadas da Europa. O fundo dos certificados é composto por quase 26 milhões de euros e pode ter dívida privada até 40%. O maior investimento é em dívida pública, seguindo-se o investimento em ações e em liquidez. Em relação à dívida de países, mais de um quarto diz respeito à dívida nacional. Nuno, começo por ti. Foi a altura certa para Portugal avançar com esta emissão de dívida mais um mês e os resultados podiam ser piores, por exemplo? Sim, podiam ser piores ou podiam ser melhores, mas nós já tínhamos dito há 2 semanas, por acaso. Só foi surpresa para quem não vê o Bull and Bear. Nós já tínhamos dito há 2 semanas que provavelmente Portugal iria aproveitar os próximos dias para o fazer. Fazia todo o sentido, a Irlanda estava a fazer, o ambiente no mercado estava muito propício, estava um ambiente de risk-on e os investidores a tomarem cada vez maior risco. E, portanto, os spreads de dívida pública e os spreads de dívida periférica face aos países mais core estavam-se a estreitar e, portanto, estávamos a viver, do lado do mercado acionista também, um momento muito bom e, portanto, tudo se conjugava para que Portugal aproveitasse esta janela de oportunidade para, de facto, ir ao mercado e acabou por ser um ato simbólico e, ao fim e ao cabo, era o objetivo, não só para Portugal, mas também para a zona euro, porque, ao fim e ao cabo, esta estratégia ou esta possibilidade de Portugal ir ao mercado consagra, ao fim, ou dá razão a todos estes sacrifícios que o país tem feito durante este mais de 1 ano e meio e também a evolução que se fez, embora de forma muito lenta, no espaço da zona euro de criar backstops e de criar mecanismos de resgate que suportem situações de maior risco. Portanto, eu acho que nesta situação convém, e há uma grande disputa sobre a quem é que deve ser dada a credibilidade ou os créditos de se ter de facto conseguido regressar ao mercado, ainda de uma forma relativamente ténue e sindicada, não em open market, propriamente de forma totalmente livre e totalmente aberta ao mercado, mas a verdade é que o Governo, e nós de vez em quando também falamos e criticamos algumas medidas que são feitas, a tenacidade com que tem seguido as medidas que foram impostas e que têm tentado implementar as medidas que foram impostas pelo memorando de entendimento, acabaram por, de certa forma, também contribuir, uma contribuição reduzida, porque nós sabemos que no fundamento, a razão que permitiu Portugal regressar aos mercados foi, de facto, a evolução que houve dentro da zona euro, nomeadamente no seio do Banco Central Europeu e do Sr. Draghi, que, aliás, nós elegemos como a figura do ano 2012.
mas a verdade é que a tenacidade e a imagem que o Governo passou no sentido de adotar as medidas que estavam escritas no memorando de forma, e muitas vezes até indo para além delas, isto sem fazer juízos qualitativos sobre se essas medidas deviam ser feitas mais à esquerda, mais à direita, de forma mais rigorosa ou de forma um bocadinho menos brusca para o mercado e brusca para as pessoas. A verdade é que há aqui uma credibilidade que foi ganha por parte de Portugal junto dos mercados europeus. Mas onde é que vês, e com essa credibilidade, como é que vês os próximos passos? Poderemos assistir aqui a emissões, como dizias há pouco, sem serem as tais emissões sindicadas? Poderemos equacionar aqui uma colocação a 10 anos? Ou são cenários que, nesta altura, ainda não fazem sentido, tendo em conta o que se passa no mercado secundário? Não, tem que ser step by step, não é? Portanto, esta foi uma primeira abordagem do mercado, da forma mais segura e da forma que era mais expectável que assim acontecesse, através de uma oferta sindicada. Ofertas em open market vão ser mais complicadas e, obviamente, vão demorar mais tempo. E também temos que perceber como é que vai evoluir o mercado secundário e como é que vai evoluir toda a conjuntura. Já sabemos que existem aqui várias variáveis que podem afetar a credibilidade e que podem afetar a visão dos investidores face não só à zona euro, mas relativamente à forma como a economia global vai se portar em 2013. Agora, este era um primeiro passo importante até para sermos elegíveis para as operações de OMT, não é? Portanto, para que Portugal possa ser elegível para ter a ajuda do Banco Central Europeu num regresso aos mercados, terá que fazer várias tentativas e terá que já estar a financiar-se no mercado. E, portanto, esta tem que ser visto como um primeiro passo. Agora, obviamente, questões que estão completamente fora do controle do governo e do país, propriamente dito, e da forma como a economia portuguesa vai evoluir, como as eleições na Itália, já tivemos este fim de semana um pequeno incidente no Chipre e alguma discrepância entre a opinião, mais uma vez, do Banco Central Europeu e do Ministro das Finanças alemão quanto aos perigos que encerram, por exemplo, deixar cair um banco cipriota, aos perigos sistémicos que isso pode envolver. Do lado da Alemanha, há a opinião de que o Chipre não é um risco, ou não envolve nenhum risco sistémico. Do lado do Sr. Mário Draghi, eu creio, com toda a razão, ele está preocupado porque a construção europeia tem mais a ver do que só com os riscos sistémicos que os Estados possam significar ou representar na zona euro. Tem a ver, é um processo e um processo também de solidariedade e de união, não é? Portanto, é um bocadinho mais do que só olhar para a parte quantitativa da coisa, porque, de facto, Portugal também não é muito relevante sob o ponto de vista sistémico, mas a verdade é que na zona euro ou temos mecanismos de segurança que conseguem envolver todos os Estados e assegurar de que os Estados que estão em maior dificuldade possam permanecer e possam assegurar que as suas economias continuam. É o descrédito, ao fim e ao cabo, que uma situação dessas pode provocar no projeto europeu e não pelo facto de ter um risco sistémico assim tão grande. Diogo, voltando aqui um bocadinho atrás nesta emissão de dívida, ficamos tranquilizados que esta emissão tenha sido subscrita por investidores internacionais, ou seja, estamos de volta ao mercado internacional, ou fica aquela ideia que ficou quando se fez aquele rollover de dívida em que, se não fossem os bancos portugueses a assegurar essa operação, se calhar o resultado em termos de juros não era o mesmo? Não, isto mostrou, de facto, este regresso ao mercado só faz sentido se estamos a falar de mercados internacionais. Exato. E não de mercado nacional, porque senão estamos basicamente a reciclar a ajuda do BCE indiretamente através do refinanciamento à banca portuguesa. Aqui estamos a falar basicamente de uma procura que foi a mais de 90% estrangeira. Significa que o trabalho de comunicação e os esforços dos portugueses, de facto, venceram as reticências que chegaram a ser extremamente fortes a nível internacional sobre a situação de Portugal. Há poucos meses estava-se a falar de inevitabilidade, basicamente, de uma reestruturação da dívida portuguesa, de uma saída do euro, de uma explosão da zona euro no seu conjunto, e estamos hoje a ver investidores estrangeiros a virem comprar dívida portuguesa. Portanto, este caminho enorme entre estas duas realidades que tudo opõe só foi possível porque houve
é verdade, por parte do BCE, um trabalho de, digamos, de estabelecer limites, de matar os riscos absurdos que estavam a ser considerados pelos investidores, e do lado português houve a vontade, de facto, de avançar no caminho do restabelecimento de um equilíbrio económico, de um equilíbrio das contas públicas. Só foi possível pelo trabalho do Governo e pela ausência, digamos, de contestação massiva por parte dos portugueses, porque senão estaríamos basicamente numa situação à grega, onde não há solução senão, de facto, de cortar dívida de forma unilateral, mas continuando ao mesmo tempo a deixar cair o país numa recessão contínua. Portugal não está nesta situação, regressou aos mercados e creio que a relativamente curto prazo vamos poder começar a pensar no longo prazo. Temos uma emissão de 5 anos que foi feita, diz-se, não se sabe muito bem quais são os critérios do BCE para de facto acionar os OMTs, diz-se que será necessário fazer mais 2 emissões, eventualmente uma das quais a 10 anos, não sei se será o caso, acho que não há... Eventualmente sem serem sindicadas. Haverá pragmatismo por parte do BCE, sem ser sindicadas. O que é certo é que temos que ter como objetivo, de facto, poder entrar nesse programa de ajuda, basicamente, do BCE, porque isto seria a garantia que deixará de haver qualquer problema, digamos, qualquer excesso de volatilidade em relação à dívida portuguesa. Tendo em conta o poder de fogo do BCE, tendo em conta a necessidade que ele tem de impor a sua credibilidade sobre este programa OMT, entrar nesse programa seria basicamente uma garantia, pelo menos, de estabilidade em relação às nossas emissões futuras de dívida e, portanto, de diminuição do nosso custo de financiamento de forma extremamente significativa. Diogo, e os investidores que olham para a dívida portuguesa como um ativo interessante, é nesta perspectiva também, na perspectiva de que essa garantia do BCE pode superar qualquer risco que esteja associado à economia portuguesa? Bom, não sei efetivamente o que é que os investidores terão em mente. Acho que não há ou não existe essa garantia, pelo menos de forma explícita, essa garantia não existe. Agora, o que existe efetivamente é um contexto de mercado onde os riscos que eram sobrevalorizados há 6 meses, hoje são, se calhar, de alguma maneira, bastante subvalorizados e, portanto, enfim, digamos que os juros dos periféricos, e não estamos só a falar de Portugal, estamos também a falar de Espanha, por exemplo, fez uma emissão também com imenso sucesso alguns dias antes da nossa e, portanto, de alguma forma, esses riscos estão claramente a ser subvalorizados. O que mostra, de alguma forma... Claramente só o futuro dirá. Claro, isso é claro. O mundo é binário, mas... Para mim é particularmente evidente. Agora, o que isto mostra para mim, essencialmente, é o primado da política monetária sobre a política orçamental. Olhando para os dados daquilo que é efetivamente a sustentabilidade das contas públicas portuguesas, eu tenho alguma dificuldade em perceber porque é que somos mais sustentáveis em janeiro de 2013 do que éramos em agosto de 2012 ou em janeiro de 2012. Ultrapassámos os 120% de dívida sobre PIB, ou pelo menos teremos-lo feito no último trimestre de 2012, esses números ainda não são conhecidos. Os níveis de execução orçamental, para além daqueles que foram divulgados agora e que, enfim, são contas de cash flow e, portanto, é melhor ter muito cuidado com aquilo que, o nível de credibilidade que damos em termos daquilo que é a contabilidade real, não é? A contabilidade real não é uma contabilidade de caixa. Acho que é bom esperarmos por aquilo que é a execução orçamental efetiva do ano 2012 e, particularmente, uma economia portuguesa que continua num contexto recessivo bastante forte. Eu relembro que ainda durante, não sei se por acaso foi antes, foi depois da emissão de dívida pública, penso que foi muito pouco depois, ou durante essa tarde, inclusivamente, a própria Universidade Católica vinha dar 2,4% de recessão para Portugal em 2013, o dobro ou mais do dobro daquilo que ainda são as projeções oficiais, tanto do Governo como do FMI, e eu acho que há um consenso generalizado que as previsões de 1% de recessão estão claramente fora daquilo que é
que é a realidade. E, portanto, tendo sido uma operação que eu acho que foi importante e que aproveitou muito bem uma janela de oportunidade específica que se estava a criar aqui devido ao otimismo dos mercados, a uma aparente concertação com a Irlanda, que fez uma emissão muito parecida na semana anterior, e, portanto, há aqui efetivamente um marco que é importante e que foi dado, e isso é de aplaudir. Não significa de todo que tenhamos voltado aos mercados, porque acho que isto só vamos poder dizer isso quando efetivamente estivermos a fazer operações em open market e enfim, já tivemos feito pelo menos 2, 3, 4, 5 operações ao longo de toda a curva, e creio que aliás é esse o objetivo. Mas tendo sido efetivamente uma janela de oportunidade, acho que também não devemos embandeirar em arco, digamos assim, com aquilo que foi conseguido. De alguma forma, digamos que a política monetária tem funcionado até aqui de uma forma extremamente positiva. A inversão que o Banco Central Europeu faz durante o verão de 2012 é importantíssima para termos uma espiral, passarmos de uma espiral de desconfiança, digamos assim, para uma espiral de confiança relativamente aos países periféricos. Agora, mais importante do que a política monetária é efetivamente a política orçamental, e eu creio que a União Europeia deveria ter, e penso que o caminho deverá ser esse, o bom senso de ajustar de alguma forma estes planos de ajustamento que continuam, na minha opinião, a ser demasiado agressivos para estas economias periféricas. Até agora temos visto que os multiplicadores têm sido bastante mais elevados do que aquilo que se estimava no programa de entendimento. Mas nem por isso houve lugar a ajustamento desses já programas. Houve algum ajustamento e não há nada de errado em estimar mal multiplicadores. Agora, quando se verifica que na realidade eles não estão a funcionar daquela maneira, e no interesse, aliás, de que as contas públicas portuguesas sejam efetivamente sustentáveis, e quando eu digo portuguesas, enfim, também podemos olhar para as irlandesas ou podemos olhar para as gregas, seria importante termos aqui algum sinal de que o ajustamento pode ser feito de outra maneira, sem colocar minimamente em causa aquilo que é a credibilidade e aquilo que é um objetivo de ter contas públicas equilibradas nestes vários países. Nós estamos praticamente em saldo primário em 2012, final de 2012. 2013, se a coisa não for muito complicada em termos de execução, e o tempo dirá, atingiremos efetivamente aquilo que é um saldo primário, portanto, antes de juros, e, portanto, é importante que, não tendo uma conversa de crescimento, porque acho que as políticas de crescimento são sempre um chavão que se utiliza imenso, mas que ninguém sabe efetivamente o que é que são, se não é verdade que toda a gente as utilizaria, não é? Quer dizer, pronto, toda a gente quer crescer, se tivessem identificadas. Todo o efeito. Pelo menos temos políticas que não sejam agressivamente de recessão. E nesse sentido, se aproveitarmos esta janela efetivamente para conseguirmos ter um programa de ajustamento ligeiramente diferente, acho que isso então seria um caminho muito positivo, tanto para o nosso país como obviamente para a Europa. As duas coisas estão perfeitamente interligadas. Não, nem foi talvez neste sentido que vieram os comentários das agências de rating a seguir à operação de regresso de Portugal aos mercados, dizendo que nada mudava em termos daquilo que eram as perspectivas e a notação de risco para a dívida pública portuguesa. O argumentário pareceu-te mais interno ou mais a ver com as condições que a Europa está a proporcionar a estes países para crescerem ou não? Não, tem a ver com as duas coisas, não é? Portanto, já sabemos que uma situação específica em que os países periféricos estão neste momento sem um enquadramento sistémico no âmbito do quadro europeu, não vão conseguir resolver os problemas. Obviamente que isto requer um condicionalismo, ou seja, requer que os países, de certa forma, ponham um pouco a sua casa em ordem, nomeadamente a nível da sua política fiscal, da sua política orçamental. Agora, sendo isto um acontecimento muito positivo, porque é um objetivo e porque se reveste um simbolismo importante, a verdade é que as pessoas perguntam, mas de que forma é que isto vai repercutir positivamente na economia portuguesa? Ou isto quer dizer que Portugal, a partir de agora, pode aceder ao mercado, ou estará num processo de começar a aceder ao mercado e a liquidez vai fluir para a economia? E a liquidez para a economia portuguesa vai ser, o acesso a recursos vai ser mais facilitado? E aqui é o lado negativo, a outra face da moeda, e a resposta é claramente não, ou seja, este dinheiro, o dinheiro que está no sistema financeiro, o dinheiro que Portugal poderá captar e os recursos que poderá captar no mercado não irão fluir para a economia até que a economia não dê sinais de recuperação, até que os agentes económicos não sintam
que existe potencial de crescimento na economia portuguesa. No fundo, para as pessoas, é o que estás a dizer, não muda grande coisa. Não muda, não vai mudar, infelizmente. Porquê? Ou seja, vamos lá ver, o mecanismo de transmissão de liquidez é assegurado pelo sistema financeiro. E liquidez existe, ou seja, se numa primeira fase do programa de ajustamento o sistema financeiro português e os bancos portugueses, objetivamente, estavam relativamente condicionados, porque tinham requisitos de capital um pouco mais exigentes e tinham também algumas limitações ao nível dos rastros de transformação do seu balanço. Ou seja, entre depósitos e crédito, tiveram que fazer um processo, toda a gente falou nisto e nós falámos também nisto aqui, tiveram que fazer um processo de deleveraging, desalavancagem um bocadinho mais agressivo do que a restante banca dos países que não estavam afetados pela crise. Se isto tudo era verdade, a verdade é que pouco tempo depois os bancos até fizeram este processo de ajustamento relativamente fácil. Alguns dos bancos até conseguiram, fácil não foi, mas foi num curto espaço de tempo, rápido. Até bastante agressivo, até surpreendeu de certa forma em algumas destes o FMI, quando veio cá e a Troika e reanalisar, até ficou surpreendida com a velocidade com que os bancos fizeram de leveraging e ajustaram os seus balanços e os seus rastros de transformação. Alguns dos bancos, até no caso do Banco Espírito Santo, até conseguiu aceder e reforçar os seus capitais sem aceder aos pacotes e ao dinheiro que os fundos internacionais e que o mecanismo de solidariedade europeu tinha posto à disposição. A verdade é que pouco tempo depois tiveram a ajuda do Banco Central Europeu, que pôs em prática os LTROs, e que permitiu os bancos acederem a quantidades muito significativas de dinheiro, sob troca de ativos, até alguns de pouca qualidade. A verdade é que esse dinheiro continuou a não fluir para a economia, porque os decisores, ou seja, neste caso o mecanismo de transmissão, os bancos, não vão e vão continuar a apertar as condições de crédito à economia porque não vislumbram na economia potencial de crescimento e, portanto, o risco de crédito que encerra um crédito a uma empresa, um crédito a um particular, um crédito para implementar um novo negócio, é incomensuravelmente superior a investir, por exemplo, em dívida pública. E, portanto, esse dinheiro não irá fluir para a economia desde que aconteçam, pelo menos, duas coisas, que é, creio eu, que está implícito e felizmente o discurso vai nesse sentido, que é a suavização dos programas de austeridade. Aliás, temos visto as instituições internacionais que têm estado envolvidas, o FMI, a própria Comissão Europeia e a própria senhora Angela Merkel a dizer que eventualmente temos que revisitar o programa de austeridade, nomeadamente o período que foi concedido para fazer o ajustamento a países como Portugal. Nem todos os países podem fazer, e já se falou sobre isso também, ou ter o mesmo programa de ajustamento à mesma velocidade. Portugal e Irlanda são casos muito diferentes. E, portanto, quando isso acontecer, eventualmente vai haver aqui alguma recuperação económica, alguma retoma económica e as perspectivas dos agentes económicos vão mudar. E muitas vezes a mudança de atitude ou a mudança de confiança por parte de investidores e de consumidores é em si mesma um ponto de viragem para a economia. E, portanto, se isso acontecer, então nós vamos conseguir extrair a vantagem de Portugal de se conseguir financiar e vamos conseguir retirar algum valor pelo facto do sistema financeiro ter liquidez. E traduzi-la em alguma coisa real. E antes de irmos para intervalo, Diogo, pegando aqui na ideia do Nuno da banca como mecanismo de transmissão, esta notícia de que os PPR do Estado podem investir também em dívida da banca, parece-te que há aqui um reforço da ligação Estado e banca? É desejável que isto aconteça nesta altura? O que o PPR do Estado pode fazer não é financiar a banca portuguesa, é comprar dívida que não seja investment grade. O que, por exemplo, parece-me teria sido uma ótima aposta em 2012, independentemente de se tratar de dívida da banca portuguesa ou não. A dívida high yield teve uma rentabilização de mais de 20% em 2012. Portanto, e continua em 2013. Daqui a pouco íamos falar disso. Teria sido uma ótima aposta e não vejo razão para o PPR do Estado não poder, como os outros PPRs, aliás, ter acesso a essa classe de ativos. Só para voltar aqui sobre a questão do financiamento à economia portuguesa, acho que é preciso distinguir, digamos, o crédito. Basicamente é preciso distinguir créditos. Se de facto o financiamento à economia portuguesa servir para pagar créditos ao consumo, comprar um novo carro, uma nova televisão, um novo computador, então não serve à economia portuguesa, está a servir ao consumo, está a servir às importações e não está a servir à produtividade e à produção e ao nosso desempenho económico. O que é preciso é de facto
que o financiamento, seja ele através de crédito, seja ele através de capitais, venha à nossa economia, sejamos atrativos o suficiente, haja os mecanismos para facilitar o investimento estrangeiro, haja uma certa atratividade em termos estruturais, em termos administrativos, de forma que esses capitais possam ser investidos no nosso país, criar empregos e criar consumo através dessa criação de empregos e não através de um crédito que venha a ser reforçado e que nos venha ultimamente, ou que nos deixe ainda mais pobres, basicamente, amanhã. E isto acho que está a começar a acontecer. Temos vindo a ver empresas a anunciar investimentos em Portugal. Houve no setor automóvel, houve no setor do luxo, houve no setor financeiro, o que mostra que, de facto, o nosso país amanhã tem um futuro sustentável, um futuro atrativo para investidores estrangeiros que venham cá, de facto, ajudar-nos basicamente a crescer. E vamos fazer aqui uma curta pausa neste Bolonberg. Voltamos já. Até já. Até já.